Olá, como vão? Tudo bem? Então, temos mais uma aula de língua portuguesa? Que tal? Antes, vamos conversar um pouquinho. Como estão? Nessa semana faremos uma atividade de língua portuguesa por dia, tá? Vamos tentar pegar um pouco mais leve, porque é semana de provas. Mas dá tempo da gente fazer uma atividade aqui, outra ali, né? Então, muito bem. Hoje nós temos atividade de língua portuguesa. Na nossa atividade de língua portuguesa, nós vamos estudar o artigo de opinião. É o segundo texto da unidade 6. Nós vimos no primeiro texto da unidade 6 a propaganda, né? E agora nós vamos ver o artigo de opinião. Mas que é artigo de opinião? É uma informação? Não. Vamos fazer uma comparação entre artigo de opinião e uma informação, uma notícia, por exemplo. Hoje, no jornal Folha de São Paulo, por exemplo, tinha lá uma informação de que quem são os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. Tinha lá Bruno Covas, Andréa Matarazzo, Arthur Duval, Celso Russomano, Guilherme Boulos, Márcio França, entre outros. É uma notícia. A notícia é uma informação, né? Agora, eu posso ter uma opinião a respeito desses candidatos, né? Ou, por exemplo, a respeito da eleição. Existe uma informação. A eleição se realizará no mês de novembro. Informação. Agora, a minha opinião. Eu acho que não deveria haver eleições no mês de novembro, porque as pessoas vão se aglomerar nas filas para votar e papapá. Ou o contrário. Eu acho que é muito bom que tenha eleições no mês de novembro, porque precisamos escolher os nossos candidatos e mudar os prefeitos das cidades. Opinião, cada um tem a sua, né? Mas a gente não pode dizer assim, por exemplo, eu acho isso e pronto. Não, eu tenho uma opinião e depois eu justifico a minha opinião. E é isso que a gente vai ver nesse gênero textual. O gênero textual, artigo de opinião, é um texto em que o autor dá a sua opinião a respeito de alguma informação. Vamos ver? Vamos seguir em frente? Vamos lá. Então, aqui, para a gente só comparar, né? Informação e opinião. A informação pode ser confirmada, ela pode ser verificada. Por exemplo, olha essa informação aqui. Cada embalagem contém 200 ml de suco. Oh, meu Deus. Para confirmar essa informação, ver se ela é verdadeira, basta eu abrir então essa embalagem, né? Derramar o conteúdo do líquido num recipiente que tenha lá as marcações, né? E verificar se de fato ela tem. Agora, opinião é aquilo que cada um pensa, é a ideia que cada pessoa tem a respeito de um assunto, podendo concordar ou não, né? No artigo de opinião, o leitor pode se informar sobre um assunto tratado por meio de argumentos apresentados pelo autor do texto. Hoje nós vamos ler um texto sobre a propaganda infantil e a autora vai dar lá a sua opinião a respeito. É possível conhecer diferentes lados de uma questão. Um mesmo assunto pode ter diferentes opiniões, positivas, negativas, diferentes, tá? Então, você pode ler artigos sobre o mesmo assunto com opiniões diferentes, né?
Geralmente, num texto assim, o autor, em primeiro lugar, apresenta o assunto a ser tratado e depois ele informa o seu ponto de vista e apresenta os seus argumentos. Os argumentos são as explicações que ele dá para ter aquela opinião. E até, quem sabe, convencer o leitor de que ele tem razão. Vamos continuar? Na página 46 da apostila de língua portuguesa, você vai ler um trecho de um artigo de opinião. Fique atento. O ponto de vista da autora sobre os efeitos da publicidade em crianças e adolescentes. Então, vamos ver qual é o ponto de vista dela. A publicidade na televisão e as crianças. As crianças são... Pegou sua apostila? Devo dar uma paradinha para você pegar sua apostila, abrir na página 46, né? E vamos lá. Tá de volta? Vamos lá, então. A publicidade na televisão e as crianças são muito exploradas pela publicidade na televisão. Os fabricantes de brinquedo ganham milhões todo ano ao lançar seus produtos para as crianças. Os finais de semana, o Natal e as férias são suas temporadas preferidas, época em que geram ainda mais benefícios econômicos. Além disso, a publicidade televisiva projeta estereótipos relacionados a aspectos raciais, sociais, culturais, sexuais, assim como hábitos alimentares. Segundo estudos norte-americanos, é emitida uma média de 23 comerciais por hora, que sugerem cereais, biscoitos, comidas rápidas, refrescos, refrigerantes e doces. Esse excessivo número de anúncios comerciais que sugerem alimentos está relacionado com a obesidade infantil. Por outro lado, a exagerada representação de imagens corporais perfeitas pode contribuir ao problema de anorexia nervosa, sobretudo em adolescentes, devido à ansiedade que provoca. Se uma criança com sobrepeso, gordinha, aprende na televisão que é importante manter a forma de uma maneira exagerada, vai desenvolver complexos e, consequentemente, seguirá o conselho e as dietas que a televisão ensina, além dos valores errados que estão assimilando. Mais da metade da publicidade, ou seja, das propagandas, contém informação enganosa, informação errônea ou ambas, as duas juntas, mas que as crianças acreditam como verdadeira. De tal maneira que a televisão não só oferece, mas impõe experiências e condicionantes aos nossos filhos, uma vez que eles são o alvo principal da maioria dos anúncios comerciais. Muito bem. Esse texto de opinião, esse artigo de opinião foi escrito por Vilma Medina e saiu na revista Guia Infantil, no site Guia Infantil, tá? Bom, o que ela fala? Primeiro, ela começa com uma informação, né? Qual é a informação que ela traz? Que as crianças estão sendo exploradas pela publicidade na televisão. Estão sendo exploradas pelas propagandas que elas assistem na televisão. Ela diz que os fabricantes de brinquedos ganham milhões de reais todo ano, né? Porque eles conseguem fazer com que convencer as crianças a comprar e consumir os seus produtos. Além disso, ela diz que ainda a televisão faz com que projeta alguns estereótipos. O que é isso? Mostra para as crianças, através
dos modelos que fazem as propagandas, dos artistas que aparecem nessas propagandas, fazendo com que as crianças achem que o bonito é ser bem magrinho, loiro, de olho azul, aquele tipo de pessoa que sempre aparece nos comerciais, né? E também com os hábitos alimentares que eles mostram nessas propagandas, né? E ela continua aqui dando informações, ó. Ela diz que, segundo estudos que foram feitos lá nos Estados Unidos, em média, a cada hora são feitos 23 comerciais para as crianças, né? Fazendo comercial de alimento, de cereal, de biscoito, de comida, comida rápida, quer dizer, fast food, né? Como aqueles que a gente pega no McDonald's, que a gente pega na docerias, em padarias, né? Refrescos, refrigerantes, né? E aí, essas pessoas acabam, as crianças, então, vão consumir tudo isso. Ficam com um sobrepeso ou ficam obesas, e além disso, e aí começam a desenvolver, por outro lado, vão desenvolver doenças como anorexia, porque lá mesmo na televisão, as imagens, as pessoas que aparecem, que fazem esses comerciais, são magrinhas, tem cabelo liso, loiro, olho azul, é um estereótipo. E aí a criança começa a ficar infeliz consigo mesma e desenvolve doenças psicológicas, porque não se acha bonito, não se acha saudável como ele vê na televisão, né? E então ela diz aqui que a metade das propagandas são enganosas, estão erradas, né? E que as crianças acreditam que são verdadeiras. Então, ela diz que a televisão não só oferece, mas ela impõe experiências para os nossos filhos, né? E acabam deixando as nossas crianças doentes. É a opinião da Vilma Medina, tá bom? Muito bem. Você costuma assistir muitos comerciais na televisão? Sim, né, gente? Todo programa que a gente vai assistir, toda hora dá uma paradinha e a gente tem que parar para assistir aquelas propagandas. E vocês hoje não assistem só na televisão, né? Assistem muito no YouTube também, né? Você já sentiu vontade de ter algum produto que você viu na propaganda ou de comer, né? Depois que você viu em um comercial? Olha, eu tenho certeza que sim. Eu, pelo menos, sinto sim. Eu me lembro de ter uma propaganda do Guaraná Antártica que mostrava a pessoa comendo pizza e tomando Guaraná, e tinha uma musiquinha, né? Nossa, que vontade que dava de comer pizza, de tomar guaraná, né? As propagandas da Coca-Cola, propaganda de sorvete, dá vontade na gente, não dá? Qual é a sua opinião sobre os comerciais de brinquedos, de alimentos, de roupas? Será que eles fazem a gente achar que a gente precisa de uma coisa que, na verdade, a gente não precisa? Pense um pouco sobre isso. Muito bem. Na sua apostila, você tem algumas questões propostas sobre o texto, né? Qual é o título, quem escreveu, qual é o assunto, como o autor introduz o assunto, a quem que esse texto é direcionado, né? Tudo isso você vai procurar lá mesmo no texto. Você vai responder essas questões e nós faremos a correção na live, tá? Releia o texto para você responder, combinado? Muito bem. Vamos ver aqui o quadro verde que vocês têm lá na apostila de vocês. O artigo de opinião é um texto publicado. Onde que a gente encontra? Jornais, revistas, blogs, YouTube, e apresenta a opinião do autor sobre o assunto, um conhecimento ou uma ideia. Vocês lembram que nós vimos um vlog sobre o livro O Grande BGA, né?
ela apresentava a opinião dela sobre o livro, né? Mas naquele caso era uma resenha, quando é uma opinião sobre um livro. Geralmente o artigo de opinião, ele tem essas partes aqui. A introdução, que é quando o autor apresenta o assunto, que depois ele pode dar a opinião. A opinião, que é o que o autor pensa sobre o assunto. O argumento, que são aquelas, é como ele prova, é como ele confirma e sustenta a opinião dele. É como ele comprova que ele tem a razão, é como ele tenta convencer o leitor de que ele tem razão dessa opinião. E a conclusão, que é a ideia final sobre aquilo que foi exposto. Faça a sua atividade e a gente se encontra na live para a correção. Lembre-se de caprichar, de procurar as perguntas, as respostas no texto. Faça a sua atividade com empenho. E pare aí. Não faça mais nada. Só responda essas questões. Amanhã a gente continua. Tchau!